Não houve pressa em terminar. Essa foi a primeira frase que eu pensei quando entrei naquela casa e senti o ar pesado, parado, como se o tempo tivesse decidido não seguir em frente. Meu nome não importa agora. O que importa é que eu sou policial há tempo suficiente para saber quando uma cena não foi fruto de impulso, quando não foi um surto momentâneo, mas sim algo pensado, conduzido, sustentado por minutos longos demais. A casa estava silenciosa de um jeito errado. Não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio carregado, como se as paredes soubessem o que tinha acontecido e ainda não tivessem contado a ninguém. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais do que devia, e eu sentia aquele aperto no peito que só aparece quando a gente percebe que chegou tarde demais. A ocorrência entrou como algo simples. Discussão familiar, possível desentendimento. Vizinhos estranharam a falta de movimento. Nada que, no papel, gritasse tragédia. Mas a rua estava quieta demais, as luzes da casa ainda acesas, e a porta não apresentava sinais de arrombamento. Isso, para mim, já dizia muito. Crimes violentos nem sempre começam com barulho. Às vezes, eles começam com confiança. Às vezes, com alguém que entra sem ser impedido, que senta, que fala baixo, que espera. Quando empurrei a porta e anunciei presença policial, não houve resposta. Só aquele silêncio espesso, quase ofensivo, como se a casa estivesse me encarando de volta. O corredor parecia mais longo do que deveria. O cheiro era estranho, não de sangue, não de morte explícita, mas de algo que ficou tempo demais no mesmo lugar. Um cheiro de abandono recente, de algo que terminou e ninguém teve pressa de encerrar. Eu caminhei devagar, não por técnica, mas porque meu corpo já sabia que o que vinha pela frente não era simples. Cada detalhe gritava controle, nada revirado, nada quebrado, nada fora do lugar. E isso é o que mais assusta. Quando tudo está arrumado demais, significa que alguém teve tempo. Tempo para pensar, tempo para decidir, tempo para não parar. Foi na sala que eu vi. Não vou entrar em detalhes desnecessários, porque não é isso que importa. O que importa é a posição, a forma como tudo indicava que aquilo não aconteceu de uma vez. Não foi rápido, não foi imediato. A vítima não caiu de repente. O corpo denunciava uma sequência, um processo, algo que se estendeu além do necessário. E enquanto eu observava, enquanto anotava mentalmente cada detalhe, uma coisa ficou clara de forma quase insuportável. Quem fez aquilo poderia ter interrompido, em vários momentos, mas não interrompeu. Como policial, você aprende a separar emoção de procedimento. Aprende a olhar, registrar, preservar. Mas há cenas que atravessam essa barreira, que entram num lugar mais fundo, mais silencioso. Essa foi uma delas, porque ali não havia desespero, não havia pressa, não havia caos, havia decisão, havia tempo. Havia alguém que escolheu continuar quando já poderia ter parado. E isso muda tudo. Isso transforma um crime em algo mais frio, mais pesado, mais difícil de digerir. Enquanto aguardávamos a perícia, eu fiquei parado, observando o ambiente, tentando reconstruir mentalmente os minutos finais. Não como curiosidade mórbida, mas como necessidade profissional. Entender o tempo é entender a mente de quem fez. E o tempo, naquele caso, foi usado como ferramenta. Cada minuto que passou sem interrupção foi uma escolha consciente. Cada segundo estendido foi um ato deliberado. Não houve pressa em terminar porque não havia medo de ser interrompido. Quem fez aquilo se sentia seguro, confortável, no controle. E foi ali, naquela sala silenciosa, que eu percebi que esse não seria apenas mais um caso, não seria apenas mais um relatório arquivado, porque crimes assim não acabam quando a viatura vai embora. Eles ficam na cabeça, no corpo, no jeito como você passa a olhar situações simples. E enquanto eu saía daquela casa, com o peso da cena ainda grudado na farda, uma certeza se formou com clareza perturbadora. O pior tipo de violência não é a explosiva, é a calma, é a lenta. É aquela em que alguém tem tempo de pensar, e mesmo assim continua. A experiência ensina que algumas cenas não gritam, elas sussurram,
E esse tipo de crime sempre começa assim, sem alarde, sem rompantes, sem correria. Enquanto a perícia trabalhava, eu observava detalhes que quase ninguém nota. A forma como os objetos estavam posicionados, a ausência de marcas de luta intensa, o fato de tudo indicar convivência recente. Ali não havia invasão, não havia surpresa. Quem fez aquilo estava confortável demais para ser um estranho. Isso não foi um encontro inesperado. Foi uma permanência. Foi alguém que ficou tempo suficiente para observar a reação da vítima, para medir cada gesto, para entender exatamente até onde podia ir. O que mais me perturbava não era o resultado final, mas o intervalo entre o começo e o fim. Crimes impulsivos deixam vestígios claros de pressa. Móveis virados, passos erráticos, decisões mal calculadas. Ali não. Ali havia método. Havia pausas. Havia momentos em que nada acontecia. E mesmo assim a violência continuava existindo. Invisível, silenciosa, sustentada pela presença de alguém que não tinha urgência. Quando você percebe isso, entende que o perigo não está no ato em si, mas na mente que sustenta o ato por tanto tempo. Eu já vi gente matar por raiva, por medo, por desespero. Esse caso não se encaixava em nenhum desses. Não havia sinal de perda de controle. Pelo contrário, tudo indicava domínio absoluto da situação. Quem fez aquilo não estava sendo levado pelo momento. Estava conduzindo o momento. E quando alguém conduz uma situação violenta com calma, cada segundo vira uma ferramenta. O tempo passa a trabalhar a favor do agressor. E a vítima percebe isso. Percebe que ninguém vai entrar pela porta, que ninguém vai interromper, que aquilo não vai acabar rápido. Enquanto anotava as primeiras impressões, minha mente começou a montar um perfil quase automaticamente. Não era alguém explosivo, era alguém paciente. O tipo de pessoa que espera, observa, testa limites. O tipo que entende que não precisa acelerar porque já tem controle total. Esse tipo de criminoso não se revela pelo que faz, mas pelo quanto consegue permanecer. Permanecer no ambiente, permanecer na situação. Permanecer mesmo quando já ultrapassou qualquer limite humano aceitável. O rádio da viatura chiou ao fundo, trazendo a rotina de volta à realidade, mas ali dentro da casa, o tempo parecia suspenso. E eu me peguei pensando em algo que sempre volta nesses casos: a confiança. Crimes assim não acontecem no escuro absoluto, eles acontecem à luz da normalidade. A vítima reconhece o agressor, confia, não reage de imediato porque não acredita que aquilo vai continuar. E quando percebe, já é tarde demais. O erro não foi gritar, o erro foi acreditar que aquilo teria um fim rápido. Quando saímos da residência, o céu ainda estava claro. Pessoas passavam na rua, carros seguiam seu caminho. A cidade funcionava como sempre. E essa é a parte mais cruel. Enquanto ali dentro alguém teve tempo de morrer devagar, o mundo seguiu sem perceber. Ninguém correu, ninguém ouviu, ninguém teve pressa. E talvez esse seja o detalhe mais brutal de todos. Não foi só o agressor que não teve pressa. O mundo também não. Eu sabia, naquele momento, que esse caso não seria resolvido apenas com laudos e depoimentos. Porque quando o tempo vira arma, ele deixa marcas que não aparecem em relatório nenhum. Marcas que ficam na forma como a vítima foi deixada, na forma como o agressor saiu e, principalmente, na forma como nós, policiais, passamos a reconhecer o verdadeiro perigo. Não aquele que explode em segundos, mas aquele que se instala, se alonga e não tem pressa nenhuma de terminar. Existe um momento em toda a investigação em que você deixa de olhar para o corpo e começa a olhar para o que veio antes dele. É ali que a violência verdadeira aparece. Não no ato final, mas na sequência de decisões silenciosas que levaram até ele. Enquanto analisávamos os primeiros dados, eu já sabia que esse não era um crime que começou naquela noite. Ele vinha sendo construído havia dias, talvez semanas. Crimes assim não surgem do nada. Eles amadurecem, crescem na rotina, se alimentam da convivência. E quando finalmente acontecem, parecem inevitáveis para quem os cometeu. As primeiras informações confirmaram o que a cena já gritava sem palavras: vínculo próximo, frequência de contato,
Presença constante. Nada de invasão, nada de surpresa. Quem entrou naquela casa sabia onde pisar, sabia onde sentar, sabia quanto tempo podia ficar sem levantar suspeita. E isso muda tudo, porque o agressor não precisou vencer resistência física imediata. Ele venceu a desconfiança, e vencer a confiança de alguém é sempre o primeiro passo para algo muito pior. Eu já vi muitos casos em que a vítima poderia ter saído ilesa se tivesse percebido os sinais antes. Mas o problema é que os sinais raramente são claros. Eles vêm disfarçados de normalidade, de conversa prolongada, de insistência disfarçada de preocupação, de presença constante que parece cuidado, mas na verdade é controle. Quem observa de fora, enxerga depois. Quem está dentro, demora demais para aceitar. E o tempo perdido tentando entender é exatamente o tempo que o agressor precisa. Ao reconstruir os últimos dias, ficou evidente que houve oportunidades de interromper aquilo. Momentos em que a situação poderia ter sido quebrada, alguém poderia ter ido embora, uma porta poderia ter sido fechada. Mas não foi, porque o agressor sabia exatamente até onde podia avançar sem causar alarme. Ele não cruzou limites de uma vez, ele foi empurrando aos poucos. Um comentário fora de lugar aqui, um silêncio longo demais ali. Um gesto que parecia inofensivo isoladamente, mas que, somado, criava um ambiente de tensão constante. Esse tipo de criminoso não precisa ser fisicamente imponente. Ele domina pelo desgaste, pela repetição, pela sensação de que resistir dá mais trabalho do que ceder. E quando a vítima percebe que perdeu o controle da própria situação, já está emocionalmente exausta. Já não reage como deveria. Já não acredita que algo extremo vá acontecer. Esse é o erro fatal. Acreditar que ainda há limite em quem já decidiu não respeitar nenhum. Enquanto eu lia os depoimentos iniciais, uma frase me chamou a atenção. Algo simples, quase irrelevante para quem não está acostumado a ler nas entrelinhas. Ele ficou mais tempo do que o normal. Essa frase aparece em muitos crimes graves. É ali que tudo começa a dar errado. Quando alguém permanece onde não deveria e ninguém se sente confortável o suficiente para pedir que vá embora. O tempo, mais uma vez, fazendo o trabalho sujo. Naquele caso, o agressor não precisava agir rápido. Ele sabia que cada minuto a mais era vantagem. Sabia que quanto mais tempo passasse, menos reação haveria, menos força, menos lucidez, menos chance de interrupção. E isso não é impulsividade, isso é cálculo. Um cálculo frio feito por alguém que entende que o verdadeiro domínio não está na força, mas na espera. Quando terminei de revisar as informações, senti aquele peso conhecido no estômago. O peso de saber que se os sinais tivessem sido reconhecidos antes, talvez não estivéssemos ali. Mas esse talvez é o que mais assombra, porque ele não muda o desfecho. Só deixa claro que o crime não foi um ponto fora da curva. Foi uma sequência, uma construção lenta. E quando a violência finalmente se revelou por completo, ela já estava madura demais para ser contida. E ali eu tive certeza. Esse caso não se resolveria apenas identificando quem fez. O verdadeiro desafio seria entender como alguém consegue permanecer tanto tempo em uma situação extrema, sem pressa nenhuma de terminar. O primeiro confronto nunca é físico. Isso é algo que quem está de fora quase nunca entende. Antes da violência tomar forma, existe sempre uma mudança no ar, uma alteração sutil no comportamento, um momento em que a conversa deixa de ser neutra e passa a carregar tensão. Nesse caso, tudo indica que esse instante foi silencioso demais para chamar atenção, mas pesado o suficiente para marcar o início do fim. Não houve gritos, não houve explosão. Houve um endurecimento, um silêncio prolongado, uma resposta curta demais. E quando isso acontece, o perigo já está instalado. A vítima percebeu. Eu sei disso porque o corpo denuncia mais do que qualquer depoimento. A posição, os sinais de tentativa de recuo, o modo como o ambiente foi sendo ocupado indicam alguém que começou a entender que algo estava errado, mas ainda não sabia exatamente o que. Esse é o ponto mais cruel. Quando o instinto alerta,
Mas a mente tenta racionalizar. Quando a pessoa pensa que está exagerando, que é apenas cansaço, apenas uma conversa tensa, apenas um momento estranho que vai passar. E o agressor sabe disso. Ele conta com isso. A partir daí, o comportamento muda. O agressor deixa de pedir e passa a afirmar. Deixa de sugerir e começa a decidir. Pequenas ordens disfarçadas de normalidade. Fica aí. Espera um pouco. Depois a gente resolve. Nada que pareça violento isoladamente, mas tudo que somado tira da vítima a sensação de controle. Quando alguém começa a decidir por você dentro da sua própria casa, o perigo já ultrapassou qualquer limite aceitável. O que me chamou a atenção foi a ausência de tentativa imediata de fuga. Isso não significa passividade, significa esperança. A esperança de que aquilo ainda pode ser resolvido sem conflito, a esperança de que não vale a pena provocar algo maior, a esperança de que a pessoa à sua frente ainda vai recuar. Essa esperança mata mais gente do que qualquer arma. Porque enquanto a vítima espera, o agressor avança mais um passo. Os vestígios indicam que houve uma tentativa de diálogo, uma tentativa real de apaziguar, palavras escolhidas com cuidado, um tom baixo, um esforço para não escalar a situação. Isso é algo que reconhecemos rápido em cena, e é aí que tudo se desequilibra de vez, porque o agressor interpreta esse cuidado como fraqueza, interpreta o medo como permissão, e a partir desse ponto, ele entende que pode ir além. Não houve luta imediata porque não houve ainda a compreensão total do risco. O agressor dominava o espaço, a situação e, principalmente, o tempo. Ele não precisava acelerar. Cada minuto em que a vítima tentava manter a calma era um minuto a mais sob controle. Cada segundo de silêncio era uma confirmação de que ninguém iria interromper. E quando alguém percebe que não será interrompido, a violência deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um processo. O relatório fala em escalada progressiva. Eu chamaria de cerco psicológico. A vítima já não tinha saída clara. A casa, que deveria ser refúgio, virou limite. As paredes que deveriam proteger começaram a fechar. E o agressor estava confortável ali. Não havia sinais de pressa, de nervosismo, de erro. Apenas a certeza de que o tempo estava do lado dele. Quando esse tipo de crime chega a esse estágio, a intervenção externa já não depende de gritos ou barulho. Depende de acaso. E o acaso raramente aparece quando mais se precisa. Foi nesse intervalo entre a percepção do perigo e a impossibilidade de reagir que o destino foi selado. Não de forma repentina, mas de forma lenta, consciente, calculada, e é exatamente aí que esse caso deixa de ser apenas mais uma ocorrência violenta e passa a ser algo muito pior. Porque quando a violência se instala sem pressa, ela não precisa de impulso, ela se alimenta do tempo. E o tempo naquele dia foi cruel demais. Existe um ponto em todo crime violento que não aparece em laudo nenhum, um ponto interno, silencioso, onde a decisão deixa de ser reversível. Não é o primeiro gesto agressivo, não é a primeira ameaça. É o momento em que o agressor entende com absoluta clareza que não vai recuar. E quando isso acontece, tudo muda. A postura muda. O olhar muda. O ambiente inteiro parece se ajustar a essa decisão. Naquela casa, esse ponto foi cruzado sem aviso. Os sinais estavam ali. A mudança no ritmo da respiração. A aproximação física sem consentimento. O espaço pessoal sendo invadido centímetro por centímetro. A vítima começou a recuar não porque queria fugir, mas porque o corpo percebeu antes da mente que a negociação havia acabado. Quando alguém se aproxima demais e não responde mais às tentativas de diálogo, não se trata mais de conflito verbal. Trata-se de domínio. O agressor já não falava para convencer, falava para impor. O tom era baixo, controlado, quase calmo demais. Esse detalhe é fundamental. Pessoas fora de controle gritam. Pessoas decididas sussurram. Cada palavra era dita com a certeza de quem sabe que não precisa mais provar nada. E isso paralisa.
A vítima entende naquele instante que qualquer reação brusca pode acelerar algo que ainda tenta evitar. É o último erro, a última esperança. Os vestígios mostram que houve resistência, mas não imediata. Houve hesitação. Houve aquele segundo fatal em que a mente tenta calcular uma saída que já não existe. E enquanto esse cálculo acontece, o agressor age. Não com explosão, mas com firmeza. Não com raiva visível, mas com determinação. Ele já tinha decidido que aquela situação terminaria ali, do jeito dele. Quando analisei a cena com mais atenção, percebi algo que sempre aparece nesses casos. O agressor se posicionou entre a vítima e qualquer possível saída. Isso não é instinto, isso é consciência espacial. É alguém que entende o ambiente, que pensa em contenção, que age para eliminar alternativas. A casa deixou de ser cenário e passou a ser ferramenta. Cada parede, cada móvel, cada corredor trabalhava a favor de quem já havia tomado a decisão final. O momento exato em que a vítima percebe que não haverá recuo é devastador. Não há grito imediato. Não há reação explosiva. Há um congelamento breve, quase imperceptível. Um segundo em que o corpo entra em modo de sobrevivência e a mente tenta aceitar o que está prestes a acontecer. Esse segundo é onde tudo se perde, porque depois dele não existe mais controle, só resposta ao que vem. O agressor avançou não como alguém em desespero, mas como alguém cumprindo algo que já estava decidido internamente. E isso muda completamente a dinâmica. Não há caos, não há confusão. Há sequência, há continuidade. Cada ação leva à próxima sem interrupção. É isso que torna esse tipo de crime tão difícil de interromper e tão fácil de subestimar antes que seja tarde demais. Naquele ponto, a violência já não precisava de motivo. O motivo havia cumprido seu papel antes. Agora restava apenas a execução da decisão. E quando alguém chega a esse estágio, não existe argumento, não existe apelo, não existe negociação possível. O que existe é o tempo, curto, pesado e cruel, entre a decisão e o desfecho. E foi nesse intervalo silencioso, onde ninguém ouviu, ninguém entrou, ninguém interrompeu, que a tragédia se consolidou. Não como um acidente, não como um impulso, mas como o resultado final de uma escolha feita com antecedência. O que acontece depois do ponto sem retorno não é causa imediato. Isso é um erro comum de quem nunca esteve perto de um crime real. O que vem primeiro é o silêncio. Um silêncio pesado, quase respeitoso, como se o ambiente inteiro soubesse que algo irreversível acabou de acontecer. Não há gritos contínuos, não há correria. Há um intervalo curto, cruel, em que a violência já venceu, mas ainda não terminou. É nesse intervalo que o agressor confirma para si mesmo que não vai parar. Os sinais mostram que a vítima tentou reagir quando já era tarde demais. Não por estratégia, mas por instinto puro. O corpo entra em modo de sobrevivência quando percebe que a negociação acabou, mas o tempo de reação já não existe. A resistência foi curta, desorganizada, desesperada. Não porque faltava força, mas porque faltava espaço, faltava opção, faltava tempo. Quando alguém é encurralado dessa forma, não luta para vencer, luta para ganhar segundos. E segundos naquele cenário não mudavam mais nada. O agressor manteve o controle o tempo todo. Não houve explosão emocional visível, não houve perda de consciência do que estava fazendo. Pelo contrário, tudo indica que ele sabia exatamente quando avançar, quando pressionar, quando parar por um instante e quando continuar. Esse tipo de comportamento não nasce no impulso, ele nasce na convicção. Convicção de que não haverá consequência imediata. Convicção de que ninguém vai entrar pela porta. Convicção de que o mundo lá fora continua indiferente. Quando cheguei à conclusão dessa etapa da reconstrução, senti aquele aperto conhecido no peito, porque crimes assim não deixam dúvidas sobre o que aconteceu. Eles deixam dúvidas sobre quem está ao nosso redor todos os dias.
O agressor não precisou se transformar em algo monstruoso naquela noite. Ele apenas deixou de esconder o que já estava ali. E isso é o que mais assusta. Não foi uma ruptura, foi uma revelação. Após o momento final, não houve pressa para sair. Esse detalhe é um dos mais perturbadores. Quem age por pânico, foge. Quem age por impulso, entra em colapso. Quem age por decisão, permanece. Permanece tempo suficiente para observar, para respirar, para reorganizar pensamentos. Permanecer diante do que fez é um indicativo claro de que a violência já estava aceita internamente antes de acontecer. A cena não chocou o agressor. Ela apenas confirmou algo que ele já havia decidido. O silêncio que se seguiu não foi de arrependimento, foi de cálculo. O tipo de silêncio em que a mente começa a trabalhar nas consequências, nas histórias possíveis, nas versões que poderão ser contadas depois. É ali que o crime deixa de ser apenas um ato violento e passa a ser uma tentativa de gerenciamento da própria culpa, ou da ausência dela. Quando analisamos o ambiente após o desfecho, tudo indicava que não houve desorientação, não houve tentativa desesperada de apagar rastros. Houve apenas pequenas alterações, mínimas, suficientes para criar confusão inicial. O agressor não precisava esconder tudo, ele precisava apenas ganhar tempo, tempo para pensar, tempo para sair, tempo para que o mundo demorasse a perceber o que havia acontecido. Esse é o tipo de caso que não termina quando a vida se encerra. Ele continua no silêncio que fica, na casa vazia, no telefone que não toca mais, na rotina que se rompe sem aviso, e principalmente na mente de quem investiga e entende que, por trás de toda a brutalidade, existe algo ainda mais perturbador, a normalidade com que tudo foi conduzido. Nada ali foi rápido demais para ser acidente, nada foi desorganizado demais para ser impulso. Foi um encerramento, frio, definitivo. E quando alguém é capaz de encerrar uma vida dessa forma, o que sobra não é apenas um crime. É a certeza de que o perigo raramente se anuncia. Ele se instala, ele espera. E quando age, já está confortável demais para parar. O erro nunca acontece no momento da violência. Isso é algo que aprendi cedo na carreira. Quem chega ao ponto de cometer um crime desse tipo, geralmente acredita que já venceu antes mesmo de começar. O erro surge depois quando a mente tenta voltar à normalidade. Quando o agressor tenta se misturar novamente ao mundo, fingir que nada mudou, agir como se a vida pudesse seguir no mesmo fluxo de antes. É aí que a falha aparece. Sempre aparece. Nos primeiros momentos após o crime, o agressor tentou fazer exatamente isso: normalizar. Movimentos comuns, gestos cotidianos. A tentativa quase patética de agir como alguém que apenas atravessou mais uma noite comum. Esse comportamento é um dos mais reveladores. Pessoas em choque se desorganizam, pessoas arrependidas colapsam, mas quem acredita que teve um motivo suficiente tenta seguir em frente. Age como se o que aconteceu fosse apenas um detalhe incômodo, algo que pode ser empurrado para debaixo do tapete do tempo. O ambiente mostrava sinais claros dessa tentativa de normalidade. Objetos reposicionados de forma descuidada, luzes apagadas como se fosse rotina, portas trancadas com excesso de cuidado. Não era uma cena de pânico, era uma cena de encenação, e encenação sempre deixa marcas. Porque ninguém que acabou de atravessar algo extremo consegue reproduzir a normalidade com perfeição. Algo sempre sai do lugar, um detalhe sempre denuncia. O primeiro erro foi o tempo. O intervalo entre o ocorrido e a tentativa de retomar a rotina não fazia sentido. Foi curto demais para quem deveria estar em choque e longo demais para quem deveria estar desesperado. Esse tipo de descompasso é gritante para quem sabe olhar. A cronologia não fechava emocionalmente. E quando a emoção não acompanha a narrativa cai. O segundo erro foi o discurso. Palavras demais em alguns pontos, silêncio excessivo em outros. Detalhes irrelevantes descritos com precisão cirúrgica, enquanto momentos críticos eram tratados com vaguidão. Isso é clássico. A mente inventa com riqueza aquilo que não aconteceu e empobrece aquilo que realmente viveu.
O agressor não percebe isso conscientemente, mas o corpo denuncia, a fala denuncia, o olhar denuncia. Quando começamos a cruzar horários, trajetos e comportamentos, a máscara começou a rachar. Pequenas contradições surgiram, nada gritante isoladamente, mas suficientes para desmontar a versão quando colocadas lado a lado. O agressor ainda acreditava que estava no controle, e esse excesso de confiança foi decisivo. Ele não percebeu que já estava sendo observado com atenção, que cada palavra dita era registrada não pelo conteúdo, mas pela intenção. O mais perturbador nesses casos é perceber como o agressor se sente injustiçado, não pelo que fez, mas por estar sendo questionado. Existe uma inversão moral silenciosa. Ele passa a se ver como vítima da situação, como alguém que foi forçado a chegar àquele ponto. Essa mentalidade transparece em pequenos comentários, em justificativas antecipadas, em tentativas de direcionar a culpa para o ambiente, para a vítima, para circunstâncias externas. Nunca para si. Foi nesse estágio que ficou claro. Não se tratava apenas de um crime violento. Tratava-se de alguém que já havia racionalizado tudo antes mesmo de agir. Alguém que acreditava merecer o que tinha tirado. E quando alguém chega a esse nível de autojustificação, a violência deixa de ser um ato isolado e passa a ser parte de uma lógica interna distorcida, mas sólida. O erro final não foi técnico, não foi material, foi humano. O agressor subestimou o silêncio. Acreditou que a ausência imediata de testemunhas era proteção suficiente. Não entendeu que crimes assim fazem barulho mesmo quando ninguém ouve. Eles deixam ondas, alteram rotinas, criam vazios que chamam atenção. E o vazio, mais cedo ou mais tarde, grita. Foi ali que o caso começou a mudar de status, de uma tragédia silenciosa para uma investigação inevitável. O agressor ainda não sabia, mas naquele momento o controle já havia mudado de mãos. Ele continuava andando livre, respirando normalidade, acreditando que tinha escapado. Mas o tempo, que antes parecia aliado, começava a se tornar o pior inimigo. A investigação não começa com sirenes ou interrogatórios agressivos. Ela começa com observação, silenciosa, paciente. Enquanto o agressor acredita que ainda controla a própria história, nós começamos a desmontá-la peça por peça. Nada é feito às pressas nesse estágio. Pressa gera erro. E erro é exatamente o que não podemos cometer quando lidamos com alguém que já provou ser capaz de cruzar qualquer limite. Os primeiros passos foram quase invisíveis. Levantamento de rotina, análise de vínculos, reconstrução de horários. Quem entra e quem sai. Quem liga e quem não liga. Quem sente falta e quem finge não sentir. Crimes assim criam ondas de estranhamento ao redor do agressor. Pessoas próximas percebem mudanças antes mesmo de saberem o motivo. O olhar fica diferente. A paciência encurta. A fala endurece. São alterações sutis, mas constantes. O agressor ainda tentava manter a imagem de normalidade, mas já não conseguia sustentar o peso da própria encenação. A narrativa começava a se repetir demais, como se estivesse ensaiada. Quando alguém conta a mesma história várias vezes com as mesmas palavras, sem variação emocional, isso não é memória, é roteiro. E roteiros não sobrevivem a perguntas simples feitas no momento certo. Optamos pelo cerco psicológico, nada de confronto direto, nada de acusação prematura, apenas presença, contato frequente, perguntas neutras, retornos inesperados. Esse método desgasta, porque o agressor passa a viver em estado de alerta constante, tentando prever o próximo movimento, sem saber quando a máscara vai cair. A mente se cansa, o controle começa a falhar. O momento mais revelador não foi uma contradição grande. Foi um detalhe pequeno demais para ser ensaiado, uma reação fora de tempo. Uma resposta rápida demais para uma pergunta que deveria exigir reflexão. A emoção apareceu onde não deveria e desapareceu onde seria esperada. É nesse desalinhamento que a verdade escapa. Não pela boca, mas pelo comportamento. A partir dali, o caso ganhou forma.
As peças começaram a se encaixar sem necessidade de forçar nada. Quando a verdade existe, ela não precisa ser empurrada. Ela emerge. Registros cruzados, horários incompatíveis, decisões financeiras recentes, mudanças abruptas de planos. Nada isoladamente gritava culpa, mas o conjunto falava alto demais para ser ignorado. O agressor começou a sentir. Não conscientemente, mas no corpo. O sono piorou. A irritação aumentou. A necessidade de justificar atitudes simples se tornou constante. Isso é típico. Quando alguém sabe lá no fundo que está cercado, passa a explicar demais. E quem explica demais acaba dizendo o que não deveria. Não por descuido, mas por exaustão. Houve um momento específico em que percebi que ele já tinha entendido. Não totalmente, mas o suficiente para sentir medo. O olhar não buscava mais convencer. Buscava medir. Medir até onde sabíamos, medir quanto tempo ainda tinha, medir se havia alguma saída possível. E quando alguém começa a medir, é porque já perdeu a sensação de segurança. A investigação avançava sem barulho, mas com precisão. Cada contato era calculado para aumentar a pressão, sem revelar o alcance real do que já tínhamos. Esse tipo de cerco não precisa de força. Precisa de tempo. E o tempo, mais uma vez, começava a mudar de lado. O agressor ainda estava solto. Ainda respirava o mesmo ar que qualquer cidadão comum. Mas já não era livre. A liberdade nesse estágio é apenas física. A mente já estava presa. Presa à expectativa. Presa ao medo de ser desmascarado. Presa à própria decisão tomada lá atrás, quando acreditou que poderia controlar tudo. E quando a mente de alguém começa a ruir antes das algemas, o desfecho deixa de ser uma questão de se e passa a ser apenas de quando. O interrogatório não começou quando ele sentou à nossa frente. Começou dias antes na cabeça dele. Quando alguém passa tempo demais tentando sustentar uma mentira, a verdade começa a pressionar por dentro. Não como culpa, mas como cansaço. Cansaço de lembrar o que disse. Cansaço de manter coerência. Cansaço de fingir normalidade, enquanto sabe que cada detalhe pode ser o último erro. Quando entrou na sala, não parecia um homem acuado. Parecia alguém irritado por estar ali. Esse detalhe é importante. O medo ainda não tinha tomado a frente. O que aparecia era impaciência, quase desprezo. Ele ainda acreditava que aquilo era perda de tempo, que sairia dali como entrou. Pessoas verdadeiramente inocentes querem entender. Pessoas culpadas querem terminar logo. Sentou-se, cruzou os braços, manteve a postura firme demais. Olhar direto, quase desafiador. Não é coragem, é defesa. A mente cria uma armadura quando sabe que o chão pode ceder a qualquer momento. Começamos com perguntas simples, banais, quase irrelevantes. Rotina. Horários. Pequenas escolhas do dia a dia. Nada que justificasse tensão. E ainda assim, o corpo dele reagia. As respostas vinham rápidas demais, sem pausas, sem reflexão, como se já estivessem decoradas. Quando interrompíamos, ele se incomodava. Quando mudávamos de assunto, ele tentava voltar ao ponto anterior. Isso é controle, a tentativa desesperada de manter o roteiro intacto. Mas interrogatório não é teatro, e roteiro não resiste a improviso. O primeiro sinal claro de desgaste foi o silêncio. Não o nosso, o dele. Uma pausa curta demais para parecer reflexão, longa demais para passar despercebida. Os olhos se moveram levemente para baixo. A respiração mudou. Não foi um colapso, foi uma fissura. E fissuras são suficientes. Não acusamos, não levantamos a voz. Apenas deixamos o silêncio trabalhar. O silêncio obriga a mente a preencher o espaço. E quando a mente culpada tenta preencher, ela escorrega. Ele começou a justificar atitudes que ninguém tinha questionado. Começou a explicar sentimentos que ninguém havia mencionado. Quando alguém tenta provar humanidade sem que isso seja exigido, é porque sabe que a perdeu no momento em que agiu. O ponto de virada não foi uma prova apresentada. Foi uma pergunta simples, colocada no momento exato em que ele acreditava ter retomado o controle.
Uma pergunta sobre tempo, sobre permanência, sobre decisão. A resposta veio, mas veio errada. Errada no tom, errada na escolha das palavras, errada emocionalmente. Ali eu soube. Não porque ele confessou, mas porque o corpo não sustentou a mentira. O olhar endureceu, a mandíbula travou, a postura caiu 1 centímetro. É pouco para quem assiste de fora, é tudo para quem já viu isso antes. A máscara não caiu de uma vez. Ela começou a rachar. Ele percebeu. O agressor sempre percebe. O momento exato em que entende que perdeu o domínio da situação. O ar mudou na sala. Não fisicamente, psicologicamente. A confiança cedeu lugar à cautela. As respostas passaram a ser mais curtas, menos firmes. O discurso começou a encolher. Não houve confissão imediata. Crimes assim raramente têm confissões cinematográficas. O que houve foi algo mais real e mais perturbador. A incapacidade de sustentar a própria versão até o fim. A história começou a se dobrar sobre si mesma, não por pressão externa, mas por peso interno. Quando encerramos aquela sessão, ele saiu sabendo. Não tudo, mas o suficiente. Sabia que não tinha convencido, sabia que o tempo não estava mais ao lado dele, sabia que o que tinha feito, lá atrás, em silêncio, agora respirava dentro daquela sala. O interrogatório terminou sem algemas naquele dia. Mas naquele momento, ele já não era livre. A verdade havia encontrado espaço. E uma vez que isso acontece, não há retorno possível. A prisão nunca acontece no auge do barulho. Ela acontece no silêncio. Quando o agressor já entendeu que não existe mais espaço para fuga, nem física, nem narrativa. O mandado chegou numa manhã comum demais para um desfecho tão pesado. Céu claro, trânsito seguindo, gente reclamando de rotina. O mundo não para a verdade. Ele continua andando enquanto a vida de alguém desmorona em paralelo. Fomos buscá-lo cedo, não por estratégia, por respeito ao risco. Pessoas que perdem o controle da própria história costumam agir de forma imprevisível quando percebem que não há mais saída. Ele abriu a porta sem resistência. Não perguntou o motivo. Não fingiu surpresa. Apenas respirou fundo, como quem já esperava. Esse suspiro é conhecido. Não é alívio. É aceitação forçada. Enquanto lia o mandado, observei o rosto dele mudar aos poucos. Não houve raiva. Não houve desespero imediato. Houve esvaziamento. Como se algo tivesse sido desligado por dentro. A mente, cansada de sustentar a mentira, finalmente largava o peso. Mas o corpo ainda não tinha entendido. As mãos tremiam levemente, os olhos evitavam os nossos. A voz saiu baixa quando pediu alguns minutos para pegar documentos. Concedemos. Não havia mais por que pressionar. No trajeto até a delegacia, o silêncio foi absoluto. Ele não tentou conversar, não tentou justificar, não tentou negociar. Pessoas que fazem isso geralmente ainda acreditam que podem manipular algo. Ele já sabia que não. O olhar fixo na janela mostrava alguém revivendo decisões, não arrependimentos. Existe diferença. Ele não pensava no que fez. Pensava no ponto exato em que tudo saiu do controle. Na delegacia, o ambiente parecia mais pesado do que o normal. Não pelo caso em si, mas pela consciência do que estava sendo formalizado. Quando alguém cruza certos limites, não existe retorno. Não importa quantas explicações apareçam depois. O registro não é apenas burocrático, é a materialização do fim de uma versão de si mesmo. Ao ser informado oficialmente da prisão, ele finalmente reagiu. Não com gritos ou agressividade, mas com algo mais inquietante. Tentou minimizar, não o ato, as consequências. Falou de futuro, de possibilidades, de resolver a situação. Esse é um mecanismo comum. A mente tenta recuperar algum senso de continuidade quando percebe que tudo foi interrompido, mas a continuidade já não existe. Só resta o depois. Quando as algemas fecharam, não houve resistência. Apenas um breve fechar de olhos. Curto, instintivo. Não era oração. Era contenção. O corpo tentando impedir que a mente colapsasse ali mesmo. Esse momento nunca é glorioso. Não existe sensação de vitória.
Existe apenas a certeza de que algo foi encerrado, e nada será como antes para ninguém envolvido. Depois que ele foi levado, o espaço ficou estranho. Sempre fica. Um silêncio denso, como se o ar demorasse a se reorganizar. É nesse momento que o impacto real chega para nós. Não durante a perseguição, não durante o interrogatório, mas depois, quando tudo termina e a mente finalmente tem espaço para processar. Pensei na vítima, no tempo, na decisão consciente, no silêncio prolongado. Pensei em quantas vezes a rotina foi usada como disfarce para o pior. Pensei em como a violência, quando não é impulsiva, é ainda mais difícil de aceitar, porque ela exige escolha, e escolha implica intenção. Encerrar um caso não significa se livrar dele, significa carregá-lo de outra forma. Ele passa a existir na memória, nos relatórios, nas conversas internas que nunca chegam ao papel. Casos assim não nos tornam mais fortes, nos tornam mais atentos, mais silenciosos, mais conscientes de que o mal raramente chega gritando. Ele costuma bater a porta com aparência de normalidade. Quando saí da delegacia naquele dia, o mundo seguia igual. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vidas acontecendo. E foi ali que a realidade mais dura se impôs. O horror não interrompe a cidade. Ele apenas ocupa um espaço invisível dentro dela. E nós seguimos, sabendo que amanhã outro chamado pode tocar. Outra porta pode se abrir. Outra história pode começar. E quase sempre começa do mesmo jeito, sem pressa. Os dias seguintes não trazem descanso. Eles trazem eco. O caso já estava oficialmente encerrado, mas continuava acontecendo dentro da cabeça. É assim que funciona. A papelada termina, o processo segue, o agressor desaparece atrás de grades e protocolos. Mas o que foi visto, ouvido e compreendido não aceita arquivamento. Fica ali, ocupando espaço, reaparecendo nos momentos mais banais. Voltei à rotina. Patrulha, chamados comuns, conflitos previsíveis. Tudo parecia menor depois de atravessar algo assim. Não menos importante, menor. A percepção muda. O olhar se ajusta. Você começa a enxergar padrões, onde antes via apenas eventos isolados. Certos silêncios passam a incomodar. Certas histórias passam a soar ensaiadas demais. A experiência afia, mas também endurece. O impacto real não vem do choque imediato. Vem da compreensão tardia. Do entendimento frio de que aquilo não foi um surto, não foi um acidente, não foi um descontrole momentâneo. Foi decisão, foi planejamento. Foi alguém acordando um dia e aceitando, internamente, que atravessaria uma linha sem retorno. Esse tipo de conclusão pesa mais do que qualquer cena de violência explícita. Pensei na facilidade com que ele tentou se misturar novamente à normalidade, no modo como caminhava, falava, respirava como qualquer outro. É isso que mais incomoda. O mal não tem aparência definida. Ele não se anuncia, ele se adapta. E quando alguém entende isso de verdade, nunca mais observa o mundo do mesmo jeito. Houve também o impacto humano que não aparece nos relatórios. Pessoas ao redor da vítima tentando reorganizar a própria existência. Laços quebrados, perguntas sem resposta, memórias contaminadas. Nenhuma condenação repara isso. A justiça age onde pode, mas o dano real permanece espalhado, silencioso, atravessando gerações às vezes. Dentro da corporação, o caso virou referência. Não pelo espetáculo, mas pelo método, pela forma como a verdade emergiu sem pressa, sem grito, sem erro. Casos assim ensinam. Não no sentido técnico apenas, mas no ético. Lembram por que a paciência é tão importante quanto a força. Porque ouvir vale mais do que pressionar. Porque o silêncio muitas vezes é a ferramenta mais afiada. À noite, em casa, o sono vinha quebrado, fragmentado. Não por pesadelos, mas por pensamentos recorrentes. A mente revisita detalhes, testa cenários, procura falhas que já não importam mais. É uma tentativa inútil de retomar controle sobre algo que já passou. Com o tempo, aprende-se a conviver com isso. Não a superar. Conviver.
Ser policial não é carregar coragem constante. É carregar dúvida constante. Dúvida sobre decisões, sobre leituras, sobre limites. E essa dúvida, paradoxalmente, é o que mantém muitos de nós vivos e atentos. Quem tem certeza demais costuma errar feio. O caso ficou para trás oficialmente, mas deixou marcas invisíveis. Ajustou meu tom de voz, meu ritmo de perguntas, minha forma de observar pessoas. Não me tornou cínico, me tornou preciso. E precisão, nesse trabalho, é o que separa justiça de desastre. Quando alguém pergunta se isso pesa, a resposta é simples. Pesa. Sempre. Mas o peso também lembra que o trabalho importa, que cada história desvendada evita outras, que cada decisão correta, tomada no tempo certo, impede que o silêncio continue sendo cúmplice. E assim seguimos. Um dia após o outro. Sabendo que nem todo crime faz barulho, nem todo agressor grita, nem toda verdade aparece rápido. Mas aparece. Sempre aparece. Os dias seguintes não trazem descanso. Eles trazem eco. O caso já estava oficialmente encerrado, mas continuava acontecendo dentro da cabeça. É assim que funciona. A papelada termina. O processo segue. O agressor desaparece atrás de grades e protocolos. Mas o que foi visto, ouvido e compreendido não aceita arquivamento. Fica ali, ocupando espaço, reaparecendo nos momentos mais banais. Voltei à rotina. Patrulha, chamados comuns, conflitos previsíveis. Tudo parecia menor depois de atravessar algo assim. Não menos importante. Menor. A percepção muda. O olhar se ajusta. Você começa a enxergar padrões onde antes via apenas eventos isolados. Certos silêncios passam a incomodar. Certas histórias passam a soar ensaiadas demais. A experiência afia, mas também endurece. O impacto real não vem do choque imediato. Vem da compreensão tardia, do entendimento frio de que aquilo não foi um surto, não foi um acidente, não foi um descontrole momentâneo. Foi decisão. Foi planejamento. Foi alguém acordando um dia e aceitando, internamente, que atravessaria uma linha sem retorno. Esse tipo de conclusão pesa mais do que qualquer cena de violência explícita. Pensei na facilidade com que ele tentou se misturar novamente à normalidade, no modo como caminhava, falava, respirava como qualquer outro. É isso que mais incomoda. O mal não tem aparência definida. Ele não se anuncia, ele se adapta. E quando alguém entende isso de verdade, nunca mais observa o mundo do mesmo jeito. Houve também o impacto humano que não aparece nos relatórios. Pessoas ao redor da vítima tentando reorganizar a própria existência. Laços quebrados, perguntas sem resposta, memórias contaminadas. Nenhuma condenação repara isso. A justiça age onde pode, mas o dano real permanece espalhado, silencioso, atravessando gerações às vezes. Dentro da corporação, o caso virou referência. Não pelo espetáculo, mas pelo método, pela forma como a verdade emergiu sem pressa, sem grito, sem erro. Casos assim ensinam, não no sentido técnico apenas, mas no ético. Lembram porque a paciência é tão importante quanto a força. Porque ouvir vale mais do que pressionar. Porque o silêncio, muitas vezes, é a ferramenta mais afiada. À noite, em casa, o sono vinha quebrado, fragmentado. Não por pesadelos, mas por pensamentos recorrentes. A mente revisita detalhes, testa cenários, procura falhas que já não importam mais. É uma tentativa inútil de retomar controle sobre algo que já passou. Com o tempo, aprende-se a conviver com isso, não a superar. Conviver. Ser policial não é carregar coragem constante. É carregar dúvida constante. Dúvida sobre decisões, sobre leituras, sobre limites. E essa dúvida, paradoxalmente, é o que mantém muitos de nós vivos e atentos. Quem tem certeza demais costuma errar feio. O caso ficou para trás oficialmente, mas deixou marcas invisíveis. Ajustou meu tom de voz, meu ritmo de perguntas, minha forma de observar pessoas. Não me tornou cínico, me tornou preciso. E precisão nesse trabalho é o que separa justiça de desastre. Quando alguém pergunta se isso pesa, a resposta é simples: pesa.
sempre. Mas o peso também lembra que o trabalho importa. Que cada história desvendada evita outras. Que cada decisão correta, tomada no tempo certo, impede que o silêncio continue sendo cúmplice. E assim, seguimos. Um dia após o outro. Sabendo que nem todo crime faz barulho, nem todo agressor grita, nem toda verdade aparece rápido. Mas aparece. Sempre aparece. Histórias como essa não existem para entreter. Elas existem para lembrar, para mostrar o que acontece quando o silêncio vence, quando ninguém presta atenção, quando o mal age devagar e sem pressa. Se você chegou até aqui, é porque encarou essa realidade até o fim. Então eu te peço uma coisa importante. Se inscreva no canal agora. Não depois. Agora. Porque é essa inscrição que garante que essas histórias continuem sendo contadas, investigadas e expostas. Deixe o like. Pode parecer simples, mas faz toda a diferença. O like diz ao algoritmo que esse conteúdo importa, que essa história precisa chegar a mais pessoas, que o silêncio não pode continuar escondendo o que aconteceu. Se esse vídeo te impactou, se em algum momento ele te deixou desconfortável, pensativo ou em silêncio, então ele cumpriu o papel dele. E o seu papel agora é apoiar o canal. Inscreva-se. Deixe o like. Ative o sino. Porque enquanto houver histórias assim, alguém precisa contá-las. E aqui elas não são suavizadas. Elas são mostradas como realmente são.